Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como antecipava ontem, nós agora vamos começar propriamente o nosso estudo bíblico a partir do livro do Gênesis. A perícope escolhida foi Gênesis 1, versículo 1, até Gênesis 2, versículo 4. Você, então, tendo feito esta leitura prévia, agora terá a oportunidade de aprofundar alguns aspectos deste texto que você leu, para que assim seja este texto de contribuição, ou esta explicação de contribuição para a sua oração, para a sua leitura orante da Bíblia. Primeiro, precisamos entender a visão geneasíaca que já aparece logo no início do livro do Gênesis. Qual é a visão geneasíaca deste livro? A visão de mundo. Em primeiro lugar, o que ela não é? Não é uma visão panteísta, ou seja, de que Deus está em tudo. Pan, tudo, tel, Deus. Deus não está em tudo. O Gênesis nos apresenta Deus como o Criador de tudo. É por isso que lá no versículo 1 nós vemos assim: no princípio, na origem, Deus criou o céu e a terra. E a partir disso começa a descrever tudo mais que Deus criou. Deus então não está presente em tudo, não há um panteísmo na ideia do autor do livro do Gênesis, o autor sagrado, o assim chamado hagiógrafo. Pelo contrário, o livro do Gênesis descreve um Deus criador de todas as coisas. No princípio, Deus criou o céu e a terra. O céu e a terra aqui dizem respeito a todo o universo, dizem respeito ao cosmo, então, que foi criado por Deus. Ora, a terra estava vazia e as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. O sopro, o ruá em hebraico, que à luz do Novo Testamento vai ser identificado com o próprio Espírito Santo. O sopro, o Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, estava como que incubando toda esta superfície vazia, a fim de que a criação se desse. Preste atenção então, o sopro de Deus agitava as superfícies da água, e daí começa a criação dizendo assim: Deus disse, haja luz e houve luz. Preste atenção então na presença trinitária, claro, fazendo já uma interpretação à luz do Novo Testamento. Deus que criou o céu e a terra, o sopro de Deus, isto é, o ruá, o Espírito que estava sob a superfície das águas e a agitava, como que incubando a criação que se daria, e a ordem de Deus em sua palavra. Deus disse, Deus ordenou e tudo passou a existir. Mostrando que as pessoas trinitárias, Pai, Filho e Espírito Santo, realizam todas as obras em comum. Jesus, o Filho de Deus, e o Espírito Santo são co-criadores com o Pai, podemos assim dizer. Avançando um pouco mais, nós vamos ter um dado interessante, lá no versículo 14 deste mesmo capítulo 1. Lá diz assim: Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. A quais luzeiros o autor sagrado está se referindo? Ao sol e à lua. Luzeiros, não divindades, porque naquela época era comum o culto ao sol como se tratasse de um deus, a lua como se tratasse de uma deusa, as estrelas, a obra criada. E aqui o autor sagrado apresenta
o astro luminoso, que é o Sol, apresenta a Lua como luzeiros e não como divindades. Então, como obras criadas e não como deuses, como povos pagãos cultuavam em sua adoração. Todo este texto do capítulo 1 do livro do Gênesis prepara a criação de algo muito maior e mais importante. Prepara para a criação do homem. É interessante que tudo aquilo que Deus vai criando, ao terminar o dia em que Ele criou aquilo, é dito pelo autor sagrado: e Deus viu que aquilo era bom. Para dizer que Deus criou tudo bom para o homem. E daí nós vamos chegar na criação do homem, justamente no versículo 26 deste capítulo 1. Deus disse, diz o livro do Gênesis aqui no versículo 26 do capítulo 1: façamos o homem a nossa imagem como nossa semelhança. Façamos. Qual que é a ideia do autor sagrado? A ideia do autor sagrado é que depois de Deus ter criado todas as coisas, espirituais e materiais, Ele como que chama a atenção de toda a obra criada para o que Ele vai fazer agora. E por que Ele quer atenção, segundo a mentalidade do autor sagrado? Quer atenção porque o que vai fazer agora é o que de mais importante existe. Isto é, irá criar o homem à sua imagem e semelhança. É evidente que os padres da igreja, depois, fazendo uma leitura à luz do Novo Testamento, desta passagem, entenderam aí também, no façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a cocriação do Filho e do Espírito com o Pai. Mas a intenção do autor, quando escreveu, era esta: Deus está chamando a atenção, está querendo que todos se voltem para observar o que Ele vai fazer agora de mais importante. E o que Ele fez? Criou o homem. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa expressão, a sua imagem e semelhança, é muito importante. Importante por quê? Porque a partir dela, nós vamos ver no livro do Gênesis aquilo que nós chamamos de antropomorfismo. O que é isto? Atribuir características humanas a Deus. Somente depois do livro do Gênesis dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança é que vai usar de antropomorfismo, ou seja, dar características humanas a Deus. Como, por exemplo, Deus ouviu, Deus caminhou sobre o jardim, Deus sentiu em seu coração compaixão. Daí vai ser dado, atributos humanos a Deus. O autor sagrado passará a usar de antropomorfismo. Depois, a imagem e semelhança ainda significa uma função vicária. O que é um vigário? Vigário é alguém que representa uma outra pessoa. Vou dar um exemplo para você. Como pároco da catedral, eu tenho um vigário. O meu vigário é o Padre Carlos. Muitos de vocês o conhecem. Então, o Padre Carlos como que me representa quando eu não estou presente. Ele celebra a Eucaristia quando eu não estou presente. Assiste nos sacramentos quando eu não estou presente. Porque como que me representa. Mas a gente tem que entender um pouco mais e mais profundamente essa função vicária. Nos tempos bíblicos, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, era comum que os imperadores mandassem esculpir estátuas suas e distribuir pelo território por ele dominado. É por isso que havia tanta rejeição em prestar culto às imagens dos imperadores, porque como que divinizava os imperadores. E qual que era a ideia? Onde uma imagem de um imperador estivesse,
ali deveria ser prestado culto a ele. Por quê? Porque aquele território, aquele povo pertencia àquele homem que era quase que considerado divino. Onde estivesse a sua imagem, então, era como se o próprio imperador estivesse. O livro, usando desta mentalidade, vai nos dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para dizer que onde o homem estiver, ali ele precisa como que ser um reflexo de Deus. O homem precisa ser como que os cuidados de Deus para toda a criação, porque o homem reflete em si a imagem e a semelhança de Deus, e por refletir em si a imagem e a semelhança de Deus, cumpre uma função vicária, usando minhas palavras, como que está onde Deus deveria e quer estar. E daí, o texto continua falando dessa criação à imagem e semelhança, lá no versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Está falando evidentemente da criação do gênero humano. Mas eu queria aqui abrir um parênteses para fazer uma interpretação conforme a tradição judaica, que eu acho muito oportuna, sobretudo para você que é casado. Porque um judeu piedoso entende este versículo 27 do livro do Gênesis da seguinte forma: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele o criou. E a compreensão que um judeu piedoso tem, conforme os rabinos lhe ensinam, é esta: que aquele homem a quem foi dada aquela mulher só será imagem e semelhança de Deus estando unido a ela. Você casado, você casada, será imagem de Deus, conforme esta tradição rabínica, unido à sua esposa, unido ao seu esposo, ou melhor, unida ao seu esposo, unido à sua esposa. Assim você será esta imagem e semelhança de Deus. E por fim, o versículo 31 deste capítulo 1 vai dizer assim: Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Lembra, eu estava dizendo que após o término de cada dia da criação, Deus viu que o que havia feito era bom, como você leu. Agora, depois de criar o homem, Deus vê que tudo o que ele fez é muito bom, porque como que criou sua obra-prima, fez aquilo que podia fazer de melhor. É o que quer nos ensinar o hagiógrafo, o autor sagrado deste trecho do livro do Gênesis. Aqui devo fazer uma observação importante também. Deus viu que tudo o que havia feito era bom. E unindo esta expressão ao que está no capítulo 2, lá no versículo 2, vamos ver assim: Deus concluiu no 7º dia a obra que fizera, e no 7º dia descansou, depois de toda a obra que fizera. O que isso significa? Que Deus simplesmente fez a sua parte e agora a criação que siga? Não. Quando o autor sagrado diz que Deus descansou, ele quer dizer que Deus lançou um olhar contemplativo para aquilo que havia feito. Por isso eu quis ligar a expressão Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom depois de criar o homem ao seu descanso no 7º dia, porque o seu descanso, na verdade, é um descanso contemplativo. Imagine você, depois de você realizar um trabalho, ao longo de um dia inteiro, olhar para trás e ver que você fez aquilo que fez, da forma como devia ser feito. E isso beneficiou tantas outras pessoas, seja qual for sua profissão. Isso deveria trazer satisfação ao seu coração. Infelizmente, nós vivemos um contexto capitalista, onde a nossa preocupação maior é simplesmente
produzir, produzir para poder consumir. E não temos tempo para lançar um olhar contemplativo para aquilo que fazemos de bom. Então Deus faz a experiência, olha para a obra criada e lança como que um olhar contemplativo para ela. Sente satisfação, prazer em tudo aquilo que fez. Todos nós, trabalhadores, deveríamos aprender com o autor sagrado, com o que ele diz aqui neste versículo 2 do livro do Gênesis, do seu capítulo 2. A ter satisfação, a ter prazer em saber que com o nosso esforço estamos colaborando, cooperando com a comunidade humana. Amanhã, então, eu peço a você que se prepare para o nosso segundo dia de formação bíblica, lendo o capítulo 2 do livro do Gênesis, do versículo 4 até o versículo 25. Capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 25. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.